Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz. Graças a Deus. Samambaia está chovendo? Eu acho que não, né? Então. Rapaz, chuva aqui está longe. É seco e um sol. Até porque se tivesse chovendo por aí, eu já ia pegar minhas coisinhas aqui, arrumar tudo e ia para ir para Hope, rapaz. Porque nós estamos aqui igual, como dizia o povo, igual língua de jabuti, né? Acho que é língua de jabuti, não, de papagaio, né? Língua de papagaio, que diz que é seca demais, né? Então, assim estamos nós aqui no Distrito Federal. Mas e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. E como é que está o pastor? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, já que estamos aqui ao vivo, aproveitar, né? A gente mandou lá os parabéns no dia do teu aniversário, eu fiquei sabendo que rolou um rastapé bom, rapaz, um dia lá, né? E aí, então, claro, a gente quer parabenizar aí mais uma vez nosso querido doutor Egnaldo, que é o aniversariante da semana. Papai do céu continue te abençoando, te guardando, em nome de Jesus, que os sonhos, projetos, né, possam continuar sendo realizados em Deus aí, que a glória do Senhor seja, claro, cada dia maior na tua vida aí, em nome de Jesus, e teus anos de vida na terra possam ser multiplicados para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom, querido? Parabéns, quer dizer, atrasado não, no dia a gente parabenizou também, mas pessoalmente atrasado, né? Então... Recebi os parabéns, muito obrigado aí, lá o Instagram, bombou, tive que tirar só um tempo para poder dar conta, mas foi muito bom, foi muito bom que legal, top. receber as felicitações dos amados irmãos, amigos, pessoal da rede e também os ouvintes aí que foram vendo e mandando também. Obrigadão para todos aí. Legal, muito bom. Doutor Egnaldo, como é que é fazer 30 anos, doutor Egnaldo? Rapaz, fazer 30 anos agora eu não lembro muito não, porque já tem muito tempo. Já faz muito tempo. Já faz muito tempo, mas assim, acho que foi bom na ocasião, porque assim, né, fazer aniversário sempre é bom. No outro dia que a gente cai a ficha e fala: "Rapaz, eu não Rapaz, pensava nós que ia estamos chegar a essa passando, né? idade". Eu tentei até inverter, mas não deu certo não, ficaria pior. Meu Deus, mas é isso, aniversário é bom demais, né? A gente Bom, glorifica a Deus porque é mais uma oportunidade, top demais. Mas muito bem, meu irmão, e hoje nós vamos falar sobre o quê? hoje nós vamos continuando a série cuidando da saúde mental, né, e das emoções, valorizando a sua história de vida. Nós já falamos há algum tempo atrás, quando estava em um outro tema, né, uma outra abordagem, a gente falou sobre isso, sobre a história de vida, né. E hoje é o valorizar essa história de vida, e nada melhor do que esse tema cair justamente na semana que eu completei mais um ano de vida. Olha que coisa boa, né. Quando a gente para pensar, tudo faz parte da nossa história, né, inclusive a idade, né. Chega assim, as primaveras vão passando e, assim, depois dos 30, vai tem muita gente que não conta não, mas é legal ir contando e lembrando, olhando qual a perspectiva que você está no momento, tudo faz parte, e isso é muito bom, pastor Elton. Muito bem. Então tá, então vamos lá, eu vou deixar o senhor nos introduzir já o assunto, lembrando que já tem pessoas aqui no chat, o chat daqui do YouTube está liberadíssimo para você mandar aí também o teu recado. Se tiver perguntas que você queira fazer aqui no chat, pode ficar à vontade, mas se for perguntas assim mais, né, vamos dizer, de fórum íntimo, né, então você pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que a gente não vai estar identificando as perguntas que vierem pelo WhatsApp, a gente não vai estar identificando essas perguntinhas, tá bom? Então... a gente não vai estar identificando as pessoas, melhor dizendo, né, que estarão fazendo perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Doutor Guinaldo, só nos introduz então ao assunto? Sim, meu querido, vamos lá. Uma coisa importante a gente estar atento aqui, porque o Divã da Rede, ela tem como propósito trazer o despertamento, aquele clique, aquele momento de você pensar
e avaliar, olhar a sua questão emocional, sua saúde mental, como é que está, o que está acontecendo no seu dia a dia. E aí nós vamos trazendo tema, por vezes falamos de alguns transtornos, né? E de outras vezes a gente vai contando um pouco da história de vida. E hoje é esse momento que eu quero conversar com você, e você que está aí participando já do chat, ou então não querendo ser identificado sem problema algum, muito em paz, aí você pode mandar lá na rádio, né, a sua pergunta. Não necessariamente eu quero dizer para você que tomar como a única resposta o que você ouvir, mas é importante, por exemplo, você avaliar qual o contexto que está. Quando a gente trouxe os temas do DSM-5, por exemplo, a gente vai trazendo sobre os transtornos, a princípio, pastor Elber, parece que a gente está quando vai ouvindo, você fala, rapaz, eu estou com esse transtorno. E a gente vai se inserindo naquilo ali. Mas quando você vai observando e vai para um especialista na área, você vai perceber que tem toda aquela anamnese, aquele momento de conversa, avaliação, que vai mostrar realmente assim, qual é o momento que você está vivenciando. E aí hoje, nós trazendo só uma lembrança, quando começamos com essa temática, né, sobre a saúde mental, né, e as emoções, cuidando disso daí, nós falamos sobre criando hábitos saudáveis, que são importantes para a nossa história, e isso durante a nossa vida toda, trabalhando o seu autoconhecimento, que a gente vai retomando, trabalhando sua resiliência. Semana passada eu não pude estar, então teve a reprise sobre os benefícios psicológicos do perdão, e hoje nós vamos emendando, né, trabalhando aí, cuidando de sua saúde mental e emocional, valorizando a sua história de vida. Como é que é a sua história, né? São temas importantes que a gente vai abordando e sempre é importante, né? E aí a gente sempre retorna, está sempre em alta. Quando você vai conversar com alguém, vez por outra, a pessoa vira e ela fala, quando você pergunta, sem intencionalidade, sem aquele momento intencional, você está falando sobre isso, ela às vezes cita a dificuldade da vida dela de lidar com esses temas, lidar consigo mesmo, né? E não na mesma ordem que eu falei, mas quando, de uma forma de um desabafo. Quantas vezes você está conversando com a pessoa e ela está vivenciando um momento que está sendo difícil na história dela. E aquele momento, ela às vezes solta, ela não se percebe muitas vezes, e aí é onde a gente vai observando, né? Quando que você dá conta disso? A pessoa fala uma vez, ela fala uma outra vez num outro contexto, tipo, a vida é muito ruim, é difícil. A vida ela é difícil para todos nós. Viver é uma arte, como temos falado. E aí o que acontece? É como se fosse um pedido de socorro que ela mesma não está percebendo. Então, a gente precisa estar atento, a gente vai vivenciando isso. E aí, quando a gente pede de forma intencional, de maneira intencional, é, a não ser que essa pessoa, que ela fale da história da vida dela, a não ser que ela esteja no auge das suas conquistas e vivendo um momento muito precioso, que ela está conseguindo vivenciar aquilo ali, ela vai falar do que é bom ali, daquele momento. Geralmente, o que a gente encontra é aquela fala depreciativa. A pessoa, eu não tenho muito o que falar da minha vida, não. Tem pessoas que têm medo de falar da sua história, né? Eu já tive encontros, pastor Elber, mesmo no setting terapêutico, que a pessoa, antes de entrar, falou assim: olha, não gosto de falar da minha vida, não. Não quero falar para qualquer um também, não. Eu falei, tudo bem, sem problema algum, né? Porque é uma história, a sua história. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós supervalorizamos os tempos difíceis, né? As lidas, as labutas, aquelas partes difíceis da vida, as dificuldades que foram vivenciadas, né? E às vezes nós colocamos mais valorização, damos mais peso naquilo que sofremos. Todos nós passamos por momentos difíceis e lidar com eles muitas vezes são dolorosos. E às vezes eu preciso revisitar. E eu falo com algumas pessoas, a gente trabalha justamente isso. Eu não tenho como modificar o passado, mas eu posso ressignificar o meu presente com aquela, tendo como referência o que eu já vivenciei. Aí a pergunta que fica para nós nesse programa é: será que nada valeu a pena? Ou poucos momentos valeram a pena na sua história, na minha história? Né? E aí eu preciso estar atento, jogar um foco, uma luz sobre isso, porque o que eu sou hoje é fruto daquilo que eu vivenciei. Eu só preciso tomar cuidado, que tem muitas pessoas que a gente acaba encontrando que elas continuam vivendo a amargura.
aquela vida amargurada, aquela vida sofrida, aquela dificuldade, será que não valeu a pena? Mas em toda a história sempre tem um momento bom, né? Tem algo que vale a pena você lembrar. Então é importante você trabalhar, você vivenciar isso e essa temática. Valorize a sua história, né? Todos nós temos experiências interessantes. Todos nós temos experiências que são boas, algumas nem tanto, mas se eu avaliar tudo isso dali, valeu a pena. Valeu a pena. A gente brincando aqui com a questão dos 30 anos, né? Eu tive lá com a minha família, foram lá fazer uma surpresa, estiveram lá durante o dia, nós já estávamos, que caiu numa segunda-feira, né? Então a gente estava vivenciando aquele momento, eu pensei, poxa, agora. E aí, assim, olha como que os outros também se apresentam, né? Aí eu vou trazer aqui a lembrança, né? Que me trouxeram um bolo saboroso com uma interrogação. Eu estava olhando, será que colocaram a idade ali? Né? Uma interrogação. E aí eu pensei assim, essa interrogação é bom que eu posso inverter. Aí foi essa brincadeira. Eu falei, olha, eu pensei em inverter aqui, mas acho que fica pior. Porque depois que passou de 54, 55, meu irmão, só até 55 dá para inverter que fica a mesma coisa. Depois que passou disso dali, é complicado, né? Mas é uma perspectiva, é uma história, né? Eu sei que o nosso amigo Luiz, né? Ele tentou aqui jogar e, rapaz, vocês não vão tentar descobrir qual é a idade dele, não? Pronto, vou falar a minha idade aqui. Foram 50, eu completei 58 anos de idade. Então, assim, se eu invertesse, é para 85. Eu espero chegar lá, mas eu não posso inverter agora. A partir de agora é o real, tem que viver. Antes você ainda brinca, as pessoas usam, né? Ah, não, eu tenho 25, e o outro fala 25 em cada perna, tudo bem. Em 25 em cada perna daria certo. Mas hoje já não dá mais. Mas olha como que é bom Aguinaldo, poder. 5 em cada Oi? perna tem lucro, né? Ainda tinha lucro. E aí, assim, é interessante quando você para refletir, porque são poucos momentos quando a gente não está valorizando a história da nossa vida, e aí depende como que você vai receber aquele momento, né? Às vezes a gente fica, quando é criança, você fica ansioso. Olha só, todos nós passamos por isso na nossa história de vida. Quando é criança, por causa dos nãos dos pais, por causa de vários, você não vê a hora de ficar já maior para falar assim, eu sou o dono do meu nariz. Depois, quando você fica maior, aí você fica doido para voltar aquele tempo de criança, porque você perde o paparico, aquele momento que estava junto ali, aquela coisa toda, e você tem que dar conta da vida. E você tem que contar. Mas tudo isso vai fazendo parte da história. E vale a pena viver. Viver é muito bom, desde que você tenha um propósito, que você descubra, que você entenda na sua história de vida que tem coisas que ficaram para trás quando nós fomos falando sobre isso, né? Tem coisas que talvez eu não tenha dado tanta ênfase e eu me perdi o tempo, perdi o time, como diz aí, né? E passou e eu preciso lidar, mas o que eu posso reviver? Então, o que valeu a pena na sua história de vida, você que está conosco aí, manda para gente. E se tem algo que você fala, olha, eu não gosto de pensar muito na minha história de vida, porque é complicado, assim, eu passei muito aperto. Sim, passamos. E a gente pode trabalhar isso, e é bom para poder hoje você ter um olhar introspectivo, um olhar para a sua história e dizer assim: se você avaliar bem, teve muito mais vitórias, muito mais alegria, porque você está aqui e pode contar, né, a sua história. Pensando nisso, para eu te passar a palavra, pastor Elber, eu lembrei de uma música das nossas inódias, né? Do cantor cristão, que vai dizer o seguinte: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Olha que maravilha. Isso é muito bom quando você começa a contar as bênçãos. Às vezes a gente só quer contar as derrotas, as dificuldades, os problemas. O que você vai fazer com isso? Né? E uma coisa já passou. Agora é hora de lutar, olhar para frente e vencer a vida. Ok, pastor? Muito bem. Doutor Aguinaldo, você falando aí, eu estou aqui pensando, seria alguma, eu não vou dizer transtorno, né? Eu acho que não sei como é que daria o nome a isso, mas o senhor deve explicar melhor, com certeza. Por exemplo, as pessoas que, exatamente isso, quando elas passam por situações, né, por experiências ruins,
né, na vida, uma perda, uma enfermidade, enfim, uma perda de algo, do sonho que estava ali de vento em popa, de repente frustrou tudo e tal. E aí a pessoa, ela entra naquela vou chamar igual os adolescentes falam, elas entram naquela vibe de tristeza profunda, né? E a gente vê que às vezes uma coisa que aconteceu, por exemplo, lá nos anos 90, né? Mas a pessoa até hoje, ela nunca mais foi a mesma, né? Porque ficou remoendo porquês, né? Por que que aconteceu? Por que que Deus permitiu? Por que a coisa aconteceu com ela? Por que que justamente ela nunca fez mal? Aí começa, né, aqueles porquês e tentando justificar de alguma forma por que que aquela coisa tão ruim veio sobre a vida, sobre a família, ou sei lá o quê, né? E ela não consegue sair desse lugar, né? Vamos dizer assim. E aí a pergunta é: isso varia mesmo de pessoa para pessoa, ou isso seria algum, alguma deficiência, vamos dizer assim? ah, eu não sei nem como falar isso. Deficiência, eu não vou dizer hormonal. Transtorno. É um transtorno, né? Seria um transtorno a pessoa não conseguir sair desse negócio aí? Então, o que que acontece? Na nossa história de vida, nós vivenciamos, e viver é uma arte mesmo, né? E a gente vai aprendendo a cada momento com a vida. Às vezes o nosso foco não está bem ajustado, vamos dizer assim, e às vezes nós não aprendemos a lidar com as frustrações. A primeira, e isso é importante a gente aprender, porque o que que acontece? Dentro da nossa casa, a gente já começa a viver as frustrações. Como que o meu pai. E a criança vai aprendendo isso, né? Nós vamos aprendendo. Se você parar para pensar, você vai ver na sua luta de vida, na sua história, você passou por momentos difíceis em que, quando criança, você observou que os seus pais, aquela pessoa que é o ícone para você, que você toma como referência, como ela lidou com a vida, com a circunstância naquele momento. E quantos ensinamentos foram trazidos para aquele momento. O que nós percebemos é que muitas vezes, quando a pessoa entra numa frustração e ela não consegue lidar com essa frustração, e ela pode entrar assim num momento depressivo, num momento de angústia, ela pode ficar presa. Quando você fala ali, eu lembro daquela pessoa que está presa ao passado, presa àquela circunstância dolorosa, e que ela precisa verbalizar isso. Talvez, naquela ocasião, ela só deixou, não, foi lá. E a terapia, ela vem justamente por isso, quando você está num setting terapêutico, conversando, e que os insights, às vezes, numa fala, surge, né, um gatilho daquilo que ficou lá atrás. Agora, se ela vive amargurada o tempo todo a partir desse momento, ela precisa de se dar a oportunidade de buscar ajuda, de, quando indicado, procurar e vivenciar isso. Porque outras frustrações vão acontecer. E muito provavelmente, a gente fala na Gestalt terapia, quando a gente vai fechar uma Gestalt, né? Tem pessoas que chegam num ciclo, ela para e retorna aquilo tudo de novo, e ela não consegue romper. E aí o que a gente vai trabalhar com ela é justamente para que ela consiga entender esse tempo, consiga vivenciar, sabendo que não tem como modificar o passado, mas ela pode ressignificar o seu presente, vivendo uma história de vida melhor. Então, quando a gente observa, e o pastor acabou de falar sobre perda, por exemplo, tem perdas que são muito difíceis. E é difícil lidar com a perda porque nós não aprendemos a lidar com a perda. Nós vamos vivenciar esses momentos. Então, tem perdas, por exemplo, que são tão significativas que são de um ente querido. E justamente de um momento em que você estava no auge de uma conquista e aconteceu. E você precisa agora ressignificar. Aqueles primeiros momentos serão muito duros, dolorosos, mas quando você consegue e aí é onde a gente entra para ajudar, quando essa pessoa nos permite fazer parte da sua história. Porque tem esse outro detalhe, pastor. Muitas vezes, a pessoa ela sente aquela dor e quer guardar aquela dor. Ela não sabe que ela está querendo guardar aquela dor. E quando ela ouve essa pergunta, quando a gente fala para ela o que, que você quer fazer, por que, que você está, qual o motivo que está fazendo você segurar tanto essa dor e você não quer soltar ela, né? Não quer soltá-la, a pessoa leva um choque.
E a realidade é, o que que eu preciso saber? Porque já passou, muitas pessoas já foram, já seguiram a vida e eu estou ali preso naquele momento porque aquilo foi traumático. Então, o transtorno pode surgir por causa do trauma vivenciado. E aí a realidade agora é precisar ajudar essa pessoa, retomar a história, retomar o seu caminho, vivenciar um novo momento e entender que naquele momento, muito provavelmente, ela não tinha o que fazer e não tem o que fazer. Então, o que ela podia fazer? Você fez o seu melhor, é vivenciar isso e ressignificar a sua história. Vamos lembrar, valorizar a nossa história de vida é ressignificar a nossa história a cada momento. A cada momento. Mesmo as perdas que vivenciamos, seja aquelas que nós fomos participativos, que causamos, né, naquela perda, ou aquelas que nos foram imputadas ou foram colocadas a nós, vamos dizer assim, né, porque vivenciamos aquele contexto e vamos passar por isso. E agora eu preciso ressignificar. É muito mais fácil eu jogar a culpa aí, quando eu não quero lidar com aquela dor, jogar a culpa na circunstância ou alguém e aí vivenciar isso. Então eu preciso estar atento em relação à minha história e poder ressignificar, pastor. Muito bem, são 10 horas e 35 minutinhos em Brasília. Lembrar o pessoal que está aqui no chat para que não esqueçam de dar o like, tá bom? Eu estou vendo aqui já várias pessoas acompanhando a gente e o número de likes está quase que na metade das pessoas que estão acompanhando. Então faz isso, vai lá, dá um like lá, não esquece não, tá? Você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, no nosso canal aí no YouTube, faça isso também, compartilhe esse link. Tenho certeza que esse bate-papo aqui com o Dr. Aguinaldo, por exemplo, pode ajudar amanhã aí muita gente, né? As pessoas a entender um pouco, talvez, o que elas estão sofrendo, né? E aí, de repente, até procurar ajuda. E, doutor Aguinaldo, no tocante a procurar ajuda, não dá para a pessoa sair de uma situação dessa sozinha, né? Ela sempre tem que ter uma ajuda profissional, não é isso, doutor Aguinaldo? É muito importante ter ajuda profissional, né, para poder, auxiliar em como sair de uma forma mais leve, um rumo acompanhando, né, vendo, a sua história de vida. Porque a gente tem uma dificuldade como ser humano, né, somos normais, então vamos pensar, né, às vezes a gente tem muita dificuldade porque, as questões das avaliações externas. O que que o outro vai pensar, né? E muitas vezes, não sei se o pastor já passou por isso, e alguns já devem ter passado, quando a gente começa a contar, ou naquele momento desapercebido, porque, repare, a pessoa só fala da dor que ela está vivenciando, porque está naquele momento, aquilo está sendo, a gente chama de, para nós, o gestalterapeuta, é figura, né? A figura que está ali é aquela dor que ela está vivenciando. E quando aquela pessoa fala num círculo comum de amizades, naturalmente ela se sente num momento de comparação. Porque eu já vi casos, às vezes a gente vê pessoas que vão visitar amigos ou vão visitar familiares, aí a pessoa conta algo que aconteceu com ela, que tá dolorida, aí ela fala assim, não, né, eu também já passei, o fulano amigo meu passou por isso e fez isso, né? E a realidade daquela pessoa ali, naquele momento, muito provavelmente, e na maioria das vezes, ela não está esperando ouvir uma outra história mais triste do que a dela, para falar assim: "Ah, tem gente pior do que eu". Na realidade, ela soltou ali, porque aquilo tá engasgado, tá doendo, tá dolorido, né. E quando ela fala, muitas vezes pode acontecer de eu não ter palavra nenhuma para poder falar, eu só preciso ali estar presente com ela e ouvir. E depois perguntar, né, que é o que a gente vai retomando, que quando você tem aquelas palavras que você retoma para a pessoa: "E aí, o que que você pode fazer com isso? O que que você quer fazer com isso?", né. Não é fácil. Então acontece sim, pastor. Muito bem. 10 horas e 38 minutinhos. Então, lembrando mais uma vez, deixa o seu like aqui no nosso chat, tá? Nesse bate-papo aqui, você pode deixar o seu like aqui no YouTube, tá? E, doutor Aguinaldo, as pessoas normalmente, quando estão passando por esse tipo de situação, né, a gente vê muito que é muito comum outras pessoas meio que
vou falar igual minha avó, meio que a ferro e fogo, né, querendo tirar essa pessoa dessa situação. Né? Chega lá na pressão, né? Chega lá, por que você está assim? Muda de vida, e, né? E chega ali achando que, dessa forma pode ajudar, né? E é até uma pergunta que eu quero, uma curiosidade também que eu tenho sobre isso. Funciona, às vezes, eu chegar e ficar ali, né, batendo ali naquela pessoa, dando martelada na cabeça dela para ver se ela sai daquela situação ali? Isso funciona, doutor Aguinaldo? Pois é, às vezes, aquele que está de fora, às vezes até acha que funciona. E Uhum. pode até acontecer em algumas circunstâncias. Mas a pergunta é: será que aquela pessoa, ela está pronta para sair daquele momento? Ela quer aquele momento? Ou ela pode até se irritar com isso. Talvez ela pode virar e falar: "Ah, não", aí mudar a história, né, para poder estar bem, mas tem coisas ali que ainda que assim, não é algo simples, né. O que que vem ali nessa história? O que que está sendo trazido nessa história, né. Quando eu falei aqui que a minha idade, 58 anos, eu estava parando para refletir esses dias e vendo justamente isso daí. Falei: "Olha, eu fiz uma história, pensei numa história de vida que foi diferente daquilo que eu queria, mas é o possível. E eu posso vivenciar. Momentos de terapia ajudou muito a você fazer paz com ter paz com a sua história. A melhor forma de valorizar a sua história de vida é você conseguir ter paz com a sua história, consigo mesmo. Até os momentos difíceis, até esses momentos, pastor, que talvez eu não tenha conseguido naquela ocasião sair, mas com uma ajuda profissional, quando alguém falou: "Olha, procura ajuda", ou você conseguiu se abrir e falou: "Rapaz, eu preciso de ajuda mesmo, que eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento". E aí você conseguiu, vivenciar esse novo momento. Eu não sei se eu cheguei a falar na ocasião quando nós começamos o programa, que foi logo depois da pandemia, foi durante a pandemia, né, que a Rede 316 começou. E uma das coisas que eu trago da minha história, por exemplo, é que após ter tido covid, após ter, passado por um momento muito difícil, que a minha família me auxiliou demais, minha esposa ali do lado, a turma, todo mundo, né, e para eles, quando eu fico conversando com eles, assim, eu falo assim: "Olha, se o senhor fosse para o hospital, sua situação estava difícil, talvez o senhor não estivesse aqui". Minha filha falou, todo mundo fala. Eu falo: "Eu não percebi nada disso, eu não vivenciei". Mas algo surgiu. Dali que eu comecei a perguntar, foi um medo que eu precisei trabalhar isso na minha história ao longo desse tempo de terapia, de busca, né. E eu fui perguntar, fui pesquisar com algumas pessoas que passaram por aquele momento, que foi tudo estranho. E aí a pergunta que eu fazia era justamente essa: "Você teve medo? Parece que a vida, perdeu o sentido. Você teve algum medo nesse momento e tal?". E as pessoas respondiam desse medo que tinham vivenciado. Medo de falar para o outro, né. Nós vivenciamos um momento em que as pessoas fecharam as casas e aproveitaram aquele rótulo, aquilo que não poderia ter contato social, mas estavam vivendo sofrimentos ali. Alguns sofrimentos vieram à tona, porque foram as perdas. Outros, a pessoa vivenciou caladinha ali no isolamento, mas ela passou por essa história. Foram momentos difíceis. E aí agora nós retomamos e parece que não teve mais covid, acabou, ainda continua tendo, agora como uma gripe quase, né, para alguns, para outros não, porque cada organismo é diferente, a gente tem que se cuidar. Mas isso fez parte da nossa história, fez parte daquele momento. Então, assim, marcas daquele momento vêm até hoje. Aí a gente vai supervalorizar a marca de que da dor, do sofrimento, da perda. Mas quantos de nós conseguimos hoje parar e pensar o quanto fomos amados, cuidados por alguém que estava do nosso lado? Por aquele que estava num outro estado e orou com você, ligou para você e falou: "Rapaz, estou sabendo que você está assim". E assim, e hoje essas pessoas não estão às vezes conosco, porque acabaram também perdendo a sua vida na mesma ocasião, e eu passei por isso, né. Então assim, a gente vivencia um misto de saudade, de dor, mas de alegria, de que aquela pessoa te amou tanto que ela se importou com você. E às vezes nós não valorizamos, não lembramos, não é que nós não valorizamos, tá. Deixa eu só mudar a colocação, é que às vezes na nossa história tão difícil, às vezes a gente está valorizando tanta dor,
que não conseguimos ter um olhar para esse momento. O quanto você é amado, o quanto você foi querido naquele momento, o quanto que você foi cuidado e você teve a oportunidade de fazer isso com outros, né. Quando surge hoje nós estamos aqui, olha que coisa maravilhosa, né, como é que naquele tempo, por causa da pandemia, nós a rede social aumentou. Então a gente está aqui, numa entrevista, conversando, mas naquela ocasião, quantas coisas que nós não sabíamos. E olha que sou difícil com as partes da tecnologia. Então, assim, quando descobri no WhatsApp que você poderia falar com 4 pessoas, rapaz, a gente mandava mensagem e falava com 4 pessoas e como era legal, né. Naquele momento, para aquele momento, para tirar aquela dor que você estava vivenciando, você ter contato com as pessoas, e aí com aquilo mandava para outro: "Olha, manda para fulano, fulano, fulano", e marcava horas para poder estar tendo esse contato. E aí o que que acontece depois? Hoje voltamos naquelas correrias, e qual o tempo que nós temos de ter o contato pessoal, agora que não precisa ser virtual e a gente tem a oportunidade de ter esse contato, quanto que nós estamos valorizando isso? Então, às vezes, nós deixamos passar, perdemos alguns momentos. E aí depois ficamos chorando o sofrimento da ausência. Então, eu preciso o que que eu estou fazendo com o meu tempo agora? O que que eu quero fazer, pastor? Muito bem. Agora são 10h45 em Brasília. Pessoal, tem muita gente aqui no nosso chat. Doutor Ignaldo, vamos dar uma passadinha aqui no chat rapidinho, né? De repente tem alguma perguntinha. Eu não percebi Isso, pastor. alguma E pergunta. aumenta o seu volume um pouquinho para mim, por favor. Acho que eu estou ficando, a idade está me deixando um pouco mais surdo. Não sei se... Deixa eu ver aqui se melhorou alguma coisa aí, não? Melhorou, melhorou. Ok. Bom, agora faltando 14 minutinhos para as 11 horas. Se você tiver alguma perguntinha para fazer, e como eu falei, se você não quer que ser identificado na tua pergunta, você pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16. Se não, se for uma pergunta tranquila, pode mandar aqui no chat mesmo, né? Manda no chat e a gente vai estar passando aqui, o doutor Ignaldo vai estar respondendo para você. A Dona Alice começou aqui, ela está dizendo bom dia. Deixa eu ver, quem mais passou por aqui foi minha amiga Márcia Bastos, ela está dizendo olá, bom dia, já estou aqui novamente com o nosso doutor Ignaldo, e também está dizendo mais um tema edificante, só aqui na 316, a melhor rede missionária edificando vidas. Eu também acho, viu, Márcia? Deus abençoe, querida. Quem também passou aqui foi a Jazionete Alves, ela está dizendo bom dia e parabéns ao pastor Ignaldo. Cristiana Mello, ela tá dizendo assim, Cristiana Paulo, perdão. Bom dia, Rede 316, 3 anos de amor no ar, família missionária, hoje no divã, pastor Ignaldo, pastor Welber, família abençoe a saúde, acho que é Deus abençoe a saúde física, emocional, espiritual, que o Senhor nos capacita e nos purifica. Muito bem, Cristiana, Deus abençoe, ela está lá em Olinda. Minha amiga Van Gomes também está aqui junto com a gente, mandando aí bom dia para todos. Pessoal da Bíblia em Quadrinhos dizendo bom dia, queridos. A Roberta Chaves Mendes está dizendo bom dia, pastor Welber, primeira vez pelo YouTube, olha aí que legal, seja muito bem-vinda. Aí ela está dizendo prazer em conhecê-lo. Roberta, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, querida. Bom saber que você está aí, divulga aí o link do YouTube também para demais pessoas, tá bom, amiga? A Van Gomes está dizendo bom dia a todos, bom dia, meus amigos, quadro que amo, assunto muito revelante, muito relevante, eu acho que é isso que ela escreveu. Cadê? Isso. Irmã Van Gomes é nossa colega ela é terapeuta também. Terapeuta, é verdade. Roberta Chaves está dizendo o assunto de suma importância no dia de hoje. A Márcia Bastos dizendo olá, Van, você é muito especial, amo o seu programa. Vida e Arte está dizendo assim, bom dia, pastor Welber, bom dia a todos da rede, graça e paz. Pastor Edmilson, da Igreja Batista, Boa Vista, lá em Garanhuns, lá em Pernambuco, a famosíssima Garanhuns. Ele está dizendo que esse programa é bênção pura. Deus abençoe a todos. Valeu, pastorzão. A Van está dizendo, oi, Márcia. A Roberta Chaves está dizendo, sou da Primeira Igreja Batista em Boa Esperança, Presidente Kennedy. Tenho sido edificada através desse canal de bênção. Roberta, Deus te abençoe. A Simone Dantas dizendo...
Ela é da PIB lá da Vila Jacuí, lá em São Miguel Paulista, em São Paulo. Graça e paz, irmãos, palavra edificante para a vida. E a Cláudia mandando aqui, bom dia. Meu amigo Avelino está no WhatsApp, ele está dizendo, Deus abençoe o doutor Aguinaldo, feliz aniversário. A Gilvana Sá também está aqui, ela está dizendo, bom dia, Gilvana, ela está lá em Colinas, no Maranhão, linkada aqui na rede, né, Gil? Obrigado, querida, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. E a Luciana Érica está dizendo, bom dia, graça e paz, Deus abençoe sempre vocês, irmãos. A Luciana acabou de chegar aqui no nosso chat. A Gilvana está dizendo que está ligada na rede. A Maiara, que é tua colega, doutora Aguinaldo, é psicóloga também, ela está dizendo, é a Maiara Ferreira, ela é psi, de Calcaia, no Ceará. Amo esse programa. Deus abençoe. Valeu, Maiara. Deus abençoe, querida. Seja muito bem-vinda aqui na rede. Gente, não esquece de deixar o like, viu? Quem está no YouTube, deixa lá o like, isso é muito importante para a gente, tá? E também clica lá no sininho, porque a plataforma, ela indica, né, as programações que normalmente são mais bem indicadas pelos espectadores, né, pelas pessoas que navegam no YouTube, né? Então a plataforma ela faz isso, ela vai sugerindo ali, sugestionando para quem está navegando no YouTube. Então isso é muito importante você deixar o like, é muito importante você também estar inscrito no nosso canal, tá? Então você que está chegando aqui a primeira vez, se inscreve lá, isso é muito importante para a gente. Tá bom? 10 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Doutor Ignaldo, aquela velha pergunta, né, que a gente sempre faz também, que também é bem curiosa. Por exemplo, ainda há alguns minutos, não sei se você estava ouvindo o programa mais cedo, nós temos aqui várias crianças que participam, não é? Aqui da nossa programação e tal, e mandam recados e tal, e dentre elas tem crianças, inclusive, articuladíssimas, né? Aqui com a gente está agora o Denis fala comigo quase todo dia, ele tem 6 aninhos, né? E é uma figura, rapaz. Ele entra aqui, manda abraço para todo mundo, manda sempre abraço para o pai que está aí viajando e não sei o quê, né? E tal, e sempre está aqui junto com a gente e tal. Então, assim, a gente vê que tem crianças, ainda mais hoje, né? Que a criança já está quase nascendo falando, né? Então a gente vê que é muito precoce, as crianças são muito precoces e tal. E as crianças também, elas podem passar por esse tipo de situação, de estarem, de repente, entrar numa introspecção de sentimentos e tal, por conta de situações que aconteceram e elas não, de repente, até por talvez não saber se comunicar ou comunicar o que está acontecendo, de repente, elas ficarem por muito tempo também dentro desse lugar aí ruim, né? Isso pode acontecer com a criança e também dentro dessa pergunta, como que a gente, os tutores, né, dessas crianças, como que eles identificam que as crianças estão dentro de alguma situação emocional difícil de sair e enfim. Pastor Elber, deixa eu lembrar que aos meus colegas psis, no dia 27 foi o dia do psicólogo, parabéns aí, parabéns, Olha aí. Maiara e os psis aí, foram o nosso dia, né? E que Deus continue abençoando cada um. A pergunta, pastor Elber, ela é bem relevante, nós temos especialistas na área infantil, eu sempre gosto de falar isso, temos psicólogos especialistas a trabalhar com crianças e tem sim um momento que a criança ela passa por um momento difícil que ela não está sabendo lidar com com o seu momento ali, com o seu crescimento. Ela já está vivenciando fase de crescimento, tantas coisas que vão chegando, tantos estímulos, e a família é importante estar ali presente, né? Nós vivemos em contexto da era da informática, era do TI, né? Inteligência artificial, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe também, e é uma pessoa ali, e a gente tem que lidar com isso. Quanto à sua pergunta, eu creio que uma vez eu já até falei isso, sobre muitas vezes o pai, mãe, o tutor, aquele que está ali próximo, está tão envolvido, tão envolto nas suas demandas de poder suprir as necessidades daquela criança, e a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque a gente, às vezes, traz um peso de culpa para aquele que já está sentindo culpa. E ali o pai, a mãe estão querendo dar o melhor para a criança, cuidando ali, e o que ele entendeu é tentar suprir a necessidade, a falta que ele teve. Então eu preciso estar atento. Por que hoje eu gasto muito tempo investindo em recursos para abençoar o meu filho? Será que isso eu também não estou tentando tirar uma dor
É que é aquela história, eu não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. Sim, é claro que a gente não vai deixar. Mas, na sua ocasião, quando você queria estar com a família, você tinha que estar trabalhando, tinha que estar correndo atrás de recursos. E aí hoje você dá tudo para o seu filho para ele não precisar passar por isso. E aí, às vezes, a gente acaba fragilizando, porque ele não aprende a lidar com as frustrações. Então, olha, quando chega na escola, a gente fica ansioso para que o filho vá para a escola, né? Começa aquele momento, vai ser tão bonitinho, vai se preparando, a criança escolhe o que ela quer, coloca o materialzinho, vai ali, e aí ela vem com a primeira frustração que a gente não sabe lidar. Uma das coisas que, respondendo a sua pergunta, né, quando a gente vê como é que tudo, às vezes a gente só vai conseguir perceber quando a, a, a escola manda uma pergunta ou alguém vai falar e fala assim: "Olha, o seu filho está com problema, precisa procurar". E você vai falar, a primeira coisa que a gente faz é a reação: "Não, meu filho, não, minha família é boa, está tudo bem, não está faltando". E a gente não para observar e perguntar assim: "Qual é o problema? Qual é a dificuldade que foi percebido lá?", né. E aí a gente precisa estar atento em relação a essa questão. E cada filho é diferente um do outro, né. A gente observa que muitas vezes quando o pai é chamado na escola, ele já vai preocupado, a criança já está preocupada. E aí o que que a gente vai fazer? O que que vão falar do meu filho, né. Hoje eu não sei, claro que hoje não estou mais, vivendo no âmbito da escola em si, do ensino fundamental, ensino médio, né, em que a escola chama, né. Antes tinha, e aí por que que eu estou trazendo isso? Porque antes tinha aquela questão do momento do conselho de classe, que os pais eram chamados, tinha um conselho de classe e tinha o conselho que os pais eram chamados depois do conselho de classe para poder trazer uma avaliação do filho. E assim, a gente já chegava lá preocupado, porque a maioria das vezes era para poder, ter bronca ou falar ruim, né, era difícil ter uma avaliação positiva, geralmente se falava mais do problema da classe. E eu lembro de uma circunstância que eu fui, né, teve a época dos amigos da escola, né, que o pai era o amigo da escola, e teve uma época que eu fui e realmente a escola estava passando uma certa dificuldade e aquela sala, aquela classe, a pessoa que veio, o professor, mais o orientador pedagógico, praticamente nenhuma uma matéria ou 2, acho que foi uma matéria, os alunos foram todos depreciados. Dos que estavam ali, o único pai era eu, o resto eram as mães, né, que estavam lá, a maioria vai a mãe, o pai está trabalhando e manda. Naquele dia eu pude estar. E fiquei curioso, na realidade foi uma curio não me chamaram mais, eu acho que depois, não sei por causa disso, não fui mais em nenhuma, mas, foi curioso porque uma matéria, o falaram que praticamente eram incapazes de aprender ou só tiraram nota baixa. E a pergunta que me veio naquele momento era: "Mas foi mais de 60% da classe, mais de 60%, um índice muito alto. Será então que aqueles alunos estavam compreendendo o que estava sendo ensinado? Será que o problema era dos alunos, porque a classe era difícil, ou a didática, ou alguma forma, alguma coisa estava bloqueando?" Talvez a própria questão porque a gente sabe que quando o aluno ali, a gente já passou por isso, ele não se identifica muito com o professor, ele vai, né, mas você olha lá, se fosse 30% até acharia interessante. Não, foi 30%, tá, mas quando foi levantado lá, era mais de 60%, muito mais. E aí a pergunta foi essa. E ali foi um momento de avaliação, o foco mudou. Ali eu vi mães, né, que já estavam preparando na ocasião para poder já sair com a correia na mão para poder ajustar com o filho. Porque o sentimento que houve ali, que deu para perceber, foi um sentimento de menos-valia, um sentimento de depreciação, um sentimento de inadequação como mãe cuidando do seu filho. E aí vamos pensar na nossa história de vida aqui. É um sentimento muito ruim, né, é um sentimento difícil. Nós não estamos colocando aqui que eram seres angelicais, aquelas crianças, tinham as suas dificuldades, os seus problemas, mas foi o sentimento que estava dando para perceber, olhando no olhar de cada mãe
E eu também não vou dizer que eu não me coloquei naquela situação, foi um momento que eu tive que fazer, a gente chama, né, uma epoqué, sair para o lado de fora, tive que, como se estivesse do lado de fora e olhando lá, e falando assim: qual o sentimento que está nesse momento aqui, pelo que nós estamos ouvindo. Muitas vezes essas dores a gente traz na nossa história. Imagine agora, se aquela mãe ou o pai sai e dá aquela bronca muito bem dada no filho, né, que naquela época era a correção um pouco mais severa, né, e aí, aquela criança, ela toma uma outra atitude, que a gente vê assim extremo. Ela pode trazer justamente esses traumas, percebe? Que é justamente o que o pastor perguntou. Então assim, o momento é de se acolher, de olhar, de observar e de tentar identificar o que essa pessoa está vivendo na história dela, naquele contexto dela, porque são contextos diferentes. Nós encontramos e sabemos que na sociedade ela não é, uma hegemonia, temos, né, aqueles que têm um pouco mais de dificuldades, estão numa escola, que tem os seus momentos difíceis também, vem os investimentos, tudo que vai acontecendo. A gente ouve na mídia. Então a criança ela precisa ser olhada no contexto em que ela está, na família, como pessoa, como ela se vê como pessoa e como que, vivencia esse momento, porque senão, a gente não pode falar que tudo vai acontecer trauma, tudo ela vai ser traumatizada, porque nós vemos hoje, aqui quando chegou aquele momento: "Ah não, tem que deixar a criança livre", que nós temos adultos hoje que falam: "Olha, eu precisava ter sido corrigido na época, eu não fui corrigido". Então, a gente precisa ter o equilíbrio como pessoa e reconhecer que ali tem uma pessoa que tem sentimentos, pensamentos de acordo com o tempo dela e tem desejos também que querem se cumprir. Então, a nossa história, foi muito bom essa sua pergunta, pastor, porque a nossa história de vida não começa agora, eu com 58 anos. Ela vem desde o momento que eu nasci e me entendi por gente. No momento que eu vou me entendendo por gente e vou vivendo a história, nós vamos vivendo a nossa época, aquilo que a sociedade traz, as dificuldades que vão surgindo, momentos que são muito bons, outros ruins, aberturas ou possibilidades, privilégios que nós tivemos, outras que nós perdemos porque nós não estávamos atentos. Então, tudo isso faz parte da nossa história. É um somatório de eu olhar agora e falar: olha, cheguei a essa idade. Mas lá atrás eu pensava que quando eu tivesse X anos, eu estaria vivenciando uma outra história, um outro momento, né? Todos nós passamos por isso. Então são coisas que eu preciso aprender. Deixar para trás aquilo que eu não dei conta, mas eu posso revisitar, mesmo que seja dolorido, e posso ver se o que eu faço com isso, por que isso me causou dor ou me causa dor, e aí o que eu posso trabalhar nesse momento. E aí, esse é o momento de conversa, é o momento do setting terapêutico, é o momento de vivenciar a sua história e fazer as pazes com ela. De tudo, com todas as dificuldades, ela te trouxe grandes aprendizados. Muito bem, 11 horas e 2 minutinhos, o tempo já voou, hein? Eita. Demais. Ou eu estou falando muito, pastor? Não, mas tá bom. Inclusive, gente, ainda dá tempo, viu? Se você tiver alguma perguntinha para mandar aqui para o Dr. Aguinaldo, aqui ou no chat ou no nosso WhatsApp, fique à vontade, ainda dá tempo. Mas, Dr. Aguinaldo, você estava falando aí sobre as mães, né, que saíam das classes, das reuniões, né, e tal, e já antigamente nós tínhamos ali, claro, uma aplicação pedagógica, né, que às vezes funcionava. Quer dizer, a maioria das vezes a gente, né, todo mundo lembra dessa aplicação pedagógica tão bela. Mas deixa pra lá. Mas, doutor Aguinaldo, a pergunta é séria, existe a possibilidade, ou não sei se o senhor já teve essa experiência, da pessoa sair, vamos chamar desse lugar, né, dela sair desse lugar de uma vez? Ou não, isso sempre vai acontecer gradativamente. Por quê? Por que eu falo isso? Porque as pessoas, quando elas estão passando por algum tipo de dificuldade, o sonho dela, o objetivo, melhor, não é nem o objetivo, o que nem todas têm, né? Apesar de sonhar com a coisa, mas não está ali firme no propósito de se livrar, né? Mas, assim, normalmente as pessoas elas querem se livrar disso
para ontem, né? Elas querem acordar amanhã sem essa angústia, sem essa tristeza, sem essa dor, sem estar de novo nesse lugar, né? E aí a pergunta é: tem como eu sair de uma vez? A resposta é um processo. Ele é pedagógico. Eu Sim. preciso vivenciar o processo, né? E aí, olha o perigo, né? Vou usar essa sua pergunta levando para uma condição, uma questão que é importante, que já é tema, né? Que já, a gente já sabe que todo mês de setembro a gente trabalha isso. O perigo de querer sair de algo imediato que está muito doloroso, muito difícil, é que a pessoa tenta atitudes extremas e muitas vezes ela acaba indo para um momento de tirar a própria vida. Olha que problema sério, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso, porque assim é um processo. Eu preciso, se eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer que aquele momento é algo angustiante, difícil. Eu preciso reconhecer que eu não estou dando conta e que sozinho eu não vou dar conta e que não existe almoço de graça, não existe algo instantâneo, não existe instantâneo só o macarrão, né? Que a gente tem ali. Mas na situação da vida, na história da vida, né? Não é instantâneo, ainda assim, aquele macarrão, falei do macarrão, né? Que o pessoal faz o instantâneo miojo, aquilo lá que é instantâneo, não é tão instantâneo, não, que você tem um processo de 3 minutos, 4 3 minutos. minutos, você tem que aguardar, né? Para os dias de hoje, 3 minutos é a eternidade, né? Uma eternidade, ué. Então, assim, você vê, mas de qualquer forma ele faz é algo prático, mas você tem um processo, você tem o processo de pegá-lo, de escolher o seu sabor, de olha que como é que tudo isso está envolvido na sua história. Você vai escolher o sabor, aquilo que te chama a atenção, você vai ler, hoje não precisa nem mais ler, antes tinha que se ler, né? Você já sabe como fazer, você vai colocar ele, para fazer o preparo. Enquanto está fazendo o preparo, você já está, salivando, esperando aquele momento, como que você vai fazer para não ficar algo simples demais, e você então está vivenciando um processo, mesmo que seja um processo de 4 minutos, quer dizer, até ficar pronto e você começar a saborear, vou colocar 5 minutos, que é uma eternidade, né, para quem está com muita pressa. Então, assim, é um processo, você vivencia o processo. Então, respeite o processo em que você está vivenciando. Seja ele doloroso ou não, faça as pazes com a sua história. Muitas vezes a nossa história está sofrida, né? Está difícil por causa do fato de eu estar trazendo, de eu trazer mágoas, angústias, falta de perdão, ou de perdoar a mim mesmo, nós já falamos e vamos falar sobre isso também, e isso atrapalha a nossa saúde mental e emocional, porque aquilo vai ficar batendo, vai ficar machucando o tempo todo, e quando você olha e você não acha uma solução. Para, começa a avaliar. Sua história de vida, se você parar para avaliar, ela é linda. Ela tem momentos, por mais que você hoje consiga olhar somente as dificuldades, os problemas, mas quanto aprendizado só de você conseguir parar agora e olhar a sua história de vida. E naquele momento de dificuldade, quais foram as formas criativas que você teve para solucionar aquele momento? Até mesmo pedir uma ajuda é uma forma criativa. "Olha, eu não estou conseguindo fazer, me ajuda aqui, né, me dá um help aqui, vamos lá". E isso é importante. Então, o que eu digo, pastor, existe o processo, em tudo tem o processo. E você precisa aprender, vivenciar o processo, né. O que você vai ter de agregado para a sua história, né, que não significa que a mesma situação, a minha história é diferente para aquele que está do meu lado, né. Nós podemos estar num momento de lutas, de dificuldade, mas a história ela é diferente. Como que eu estou vivenciando? E cada pessoa, quando nós falamos de resiliência, a gente vê isso. Cada pessoa tem uma forma, né, um jeito de viver, passar pela vida, e ela vai buscar a melhor forma para ela dar conta de tudo isso, pastor. 11 horas e 8 minutinhos em Brasília, 8 horas, quem dera que fosse 8 horas ainda, hein? Brasília tá falando nisso, Brasília tá um solzão maravilhoso aqui fora, algumas nuvenzinhas, vontade de ter um parapente para dar um rolê, rapaz, mas não foi dessa vez. Mas, Mas pode chegar lá.
pode chegar lá, doutor Aguinaldo. Tudo é possível ao que crer, né? Exato. Mas, doutor Aguinaldo, existe, eu vou falar caminho, né? Sei que, como o senhor acabou de falar aí, que, né, cada história é diferente e tal, né, cada caso é um caso e tal, mas para saída, vamos dizer assim, existe um caminho comum, né, que todo mundo tem que passar por ele para poder sair dessa situação? Existem formas que a vão auxiliar, né, Aham. mas dizer caminho comum, eu teria que igualar todo mundo. Sim. Então cada pessoa tem uma forma, tem um jeito de lidar com a vida. Um caminho que eu vou colocar como comum, seria a partir do momento que ela identifica a sua dor e busca ajuda, seja ela no contexto religioso dela, num grupo de terapêutico ou na terapia individual, ela vai conseguir então, porque ela está identificando, ela está dando, está demonstrando que o desejo de valorizar a sua história, de ter esse momento. Então olha só, tem pessoas que valorizam a história e muitos querem, indo para a mídia, pelos Instagrams da vida, e ter o holofote, ter a vista ali. E outras que quando fizeram isso, que foi muito bom, até conquistaram alguns recursos, depois falaram da dor, que assim, que a pressão de ter que estar sempre bonita, sorrindo, né, todo bom ali na mídia, não poderia ser aquela pessoa quem ela é, deixou de ser quem ela buscou um objetivo e alcançou. Como sair disso? Às vezes a pessoa busca, tem alguns que buscam o anonimato para poder conseguir descansar um pouco, né? Poder lidar com isso. Mas isso faz parte da história, eu preciso revisitar, eu preciso ter o meu autoconhecimento. Né? Nós falamos sobre o autoconhecimento, eu tenho que buscar isso. Quem sou eu nesse momento, nessa história? E eu lembro, e eu gosto de uma fala de uma pessoa que um dia conversando, falei, quem é fulano? E ela virou, falou assim, me deu um retorno, falou assim, quem é fulano na fila do pão? Eu fiquei pensando, assim, quem que ainda não pegou a fila do pão? Quem que não chegou na padaria? E aí foi muito legal quando eu ouvi isso, porque aí eu falei assim: "Rapaz, quem sou eu lá na fila do pão? E quem sou eu fora da fila?" Porque a pergunta foi além agora, né, quem sou eu fora dela, né. E assim, quem é você? Qual é a sua história, né. Tem partes da nossa história que vai ficar somente naquele momento. E eu hoje a gente usa o celular, o selfie, aquela coisa toda, está sempre na mídia, mas o que eu vou falar para os novos agora, acho que não vão conseguir entender, né, a gente faz o selfie, né, antigamente tinha a fotografia, e Re aquela retrato, né, doutor Aguinaldo? Antigamente era retrato. retrato, né, e que você, assim, trazia na sua história, quando você olhava aquela foto que está lá na gaveta, e vinha uma saudade, uma nostalgia, uma alegria de que foi aquele momento que foi a sua história. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, falando: "Olha, eu não gosto de tirar foto, não gosto disso", né, mas assim, é você naquele momento, é aquele momento que você está vivenciando, né. E quantas vezes eu valorizo isso, aquela pessoa que estava do meu lado, né. Então, assim, é algo muito legal a gente trabalhar isso daí. Visitar alguns lugares, ou ter a lembrança daquele lugar que você visitou. É claro que você tem a história na memória, você traz isso, né. Então, assim, é importante para aquilo te trazer vida, alegria, porque aquele momento foi um momento da sua história. Olha que coisa boa. Maravilha. 11 horas e 13 minutinhos, doutor Aguinaldo. Eu vou te fazer mais. Sei que teu tempo já chega aqui, já está começa a apertar, né? Mas eu tenho. Pois é, tem que trabalhar, né. É É, outra parte da história da vida, que é muito boa. mas eu tenho só mais uma perguntinha para você responder para gente. Sim, pode fazer. E a pergunta é a seguinte: o senhor teria, claro, precisa identificar a pessoa, óbvio, mas teria algum case, vamos dizer assim, de sucesso que o senhor já pôde acompanhar, né? E que marcou aí a tua vida, marcou aí a tua história como psicólogo? Ah, tem vários, né, a gente sempre vai encontrando, mas tem aqueles, assim, eu vou falar de sucesso, daqueles que são os meus líderes, os professores que me ensinaram, porque
eu, por exemplo, quando eu estava fazendo uma pós-graduação, ele muito simples, uma pessoa muito tranquila, né, que era o meu professor, junto com a esposa dele, e nós fomos num workshop. E esse workshop a gente foi falar da nossa história de vida, uma coisa que a gente vê na Bíblia, que é a árvore genealógica, né? E Aham. o nome que a gente usa, o genograma. E eu fui trabalhar a minha história. De um momento ali, ele foi fundamental, porque num dos momentos que eu estava falando do meu genograma, eu travei. E ele foi assim, aquela pessoa muito simples que me ensinou, né? E por isso esse aprendizado eu trouxe, de olhar e essa pessoa falar assim: o que você está sentindo nesse momento? O que aconteceu que você travou? E todos respeitando. E aí quando a gente fala de terapia de grupo, porque como a gente estava, não era só um curso, aquele workshop era uma terapia de grupo que a gente estava vivenciando. Histórias foram contadas ali que nós guardamos, que nós ajudamos um ao outro. E a minha história foi um desses momentos em que eu travei, e ele foi assim muito educado, muito profissional, mas foi ser humano, né? E eu pude perceber, então eu trago em autoestima. Fora isso, né, a gente tem, quando a gente fala assim, porque a gente quer ser os melhores, mas não significa que existem várias abordagens, né, na área da psicologia. A Van falou, no último programa, ela falou do cognitivo comportamental, que não é a minha abordagem, mas eu admiro muito, né? E, no entanto, auxilia a pessoa para sair de vários processos. Então, toda abordagem. É igual o médico. Às vezes, o seu cardiologista, ele é top, top demais, mas eu vou lá e para mim não deu certo. Por que não deu certo? Porque ele é uma pessoa diferente. Qual foi, né? Aquilo que é fisiológico, ele vai resolver, e ele resolve. Mas, às vezes, tem algumas empatias, algumas questões que eu não consigo lidar. Então, assim, qual é o meu momento, como eu vivencio, é o que vai chamar a atenção, porque também vai passar. E eu posso até superá-lo ou não, né, diante de tudo isso. Então, o importante para nós é saber assim, quem você é e como que você está vivenciando. Os detalhes da nossa história fazem parte e nos auxiliam muito. Por causa disso daí, até hoje, eu vou trabalhando várias questões da minha história. Ok, pastor? Muito bem. Doutor Ignaldo, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente agora, meio que urgente, acho que o senhor consegue responder rapidinho. A pessoa está dizendo assim: bom dia, graça e paz, peço oração pela minha família. Meu irmão mais velho sofreu um infarto segunda pela manhã. Aí ela falou que ela está na cidade, lá com eles, e na casa deles, né? E ela falou assim: ó, não está sendo fácil passar. Meu pai é pastor da Igreja Batista aqui, né? Ou seja, lá na cidade, e o irmão era do louvor. Não está sendo fácil passar por esse momento de muita dor. Acredito que vamos ter que vamos ter que passar eles com psicólogos. Aí ela falou assim: até queria que o doutor me desse uma palavra sobre isso. Olha, todo momento de luta, de perda, por exemplo, ela falou que o irmão sofreu um infarto. Sofreu um infarto, é. E aí não tem mais nada sobre essa informação. Não é, não, acho que Ok. ele, não sei, não, acho que ele deve estar, né, deve estar em recuperação, acredito. Isso. E aí, assim, todos nós vivenciamos medos, lutas, perdas, e a tendência nossa é a mente ir lá no outro momento, né? Então, hoje é do coração. Como? Vai ser bom passar por orientação profissional? Sim, muito bom. Mas sejam humanos nesse momento. Eu posso falar nesse momento porque cada pessoa vivencia suas lutas e a sua dor de uma maneira pessoal. E aí uma das coisas que eu vou me identificar aqui com o pai dela, Ele, que é pastor. ele Oi? faleceu, doutor Ignaldo, está dizendo. Ele Faleceu. Exato. faleceu. E aí uma das coisas que eu vou identificar com o pai dela, que é pastor, né, que falou, é que muitas vezes nós entramos na nossa crise porque queremos resolver e entendemos que a nossa fé, o Senhor, eu passei por isso na perda da minha mãe, em que eu me achei o pior pastor, pior pessoa, fiel que tinha, mas foi um momento que eu precisei estar atento. E aquele momento, sabe o que me ajudou muito? A rede de apoio, a igreja, os irmãos, que teve um que chegou e me deu um abraço, ele não falou nada, ele só falou assim: olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? Só isso que ele falou. Porque somente quem está passando, só quem está passando, sabe
a dor que está vivenciando. Não é fácil. É possível, então é um processo. É viver esse momento agora do luto. Olha, foi segunda-feira que ela falou, né? Então, assim, é viver esse momento. Esses primeiros momentos são difíceis. A saudade, parece que a gente vai enlouquecer. É isso mesmo que acontece. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dar a oportunidade de poder vivenciar a minha história com outra pessoa, né? Com outra pessoa que seja do meu círculo de confiança, ou seja o terapeuta, ou o psicólogo, ou um outro pastor. Pede para esse pastor procurar outro pastor que possa, quem chegou próximo. E assim, simplesmente deixa todos os títulos. Seja humano. Se é para chorar, chore. Se é para lembrar algumas coisas, se é para se arrepender de algumas coisas, se arrependa. Também a gente tem essas questões, né? E a gente se fecha. Então, esse momento que eu digo para essa irmã, né, que o nosso Deus esteja fortalecendo, carregando nos braços, auxiliando, mas procure uma pessoa próxima, alguém que possa te ajudar a caminhar nesse momento. Por isso a rede, quando a gente fala sempre de rede de apoio, nos auxilia muito. Porque é voltar para casa e sem aquela presença, porque assim, a pessoa que vai nos acompanhar vai até um certo momento. E os dias mais difíceis, os momentos mais difíceis é quando eu vou ter que conciliar o meu sono e eu não consigo, porque as lembranças vêm. Então, quais são as histórias, quais são os momentos que valeram a pena e valem a pena e a gente precisa lidar com eles? Então, minha irmã, deixa ser cuidada por aquela rede de apoio daqueles que querem cuidar de você. E se não tiver, procure ajuda. Ok? Muito bem, 11 horas e 21 minutos. Doutor Aguinaldo, obrigado mais uma vez, querido, por estar aqui junto com a gente. Está agradecendo aqui, ela disse que foi muito rápido o que aconteceu e está aqui agradecendo pelas palavras. E então, na próxima quinta-feira já tem o nosso assunto? Pastor Elber, na próxima quinta vai ter aquela viagem dos nossos da rede, né? Eles não vão estar aqui, vai estar tudo desmontado, então não vou poder estar. Vai ser uma reprise, vai ser a reprise de cuidando da saúde mental e de suas emoções no ambiente do trabalho. Faz parte da nossa história de trabalho também. Então, cuidando da saúde mental e de suas emoções no ambiente de trabalho é uma reprise. Se tiver perguntas, anote para mim aí, que na outra semana nós vamos terminar a temática também do cuidando da saúde mental e emocional. A gente vai continuar e aí vamos poder responder ou estar junto. E, se possível, a nossa ouvinte aí que mandou por último, falou do que passou, se eu vou sair daqui correndo para o trabalho, mas se quiser que a gente ajude também em algum momento, posso falar, ela pode mandar uma mensagem, pode passar o meu contato para ela, tá? Que é 24 988 24 22 40. Tá? Eu não estou dizendo que eu vou acompanhá-los, mas eu posso ajudar nesse momento, se ela precisar de conversar um pouco mais sobre esse tempo. E é bom ter alguém presencial, poder ajudá-los também, ok? Repete o telefone, doutor Aguinaldo, rapidinho. É 24 988 24 22 40. 88 24 22 40. Muito bem, 988 24 22 40. Perfeito, já encaminhei aqui, então, para ela o contato aqui do doutor Aguinaldo. Muito bem. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Ótimo fim de semana, Deus te abençoe, bom trabalho aí e até mês que vem. Até o mês que vem. Mês que vem. Até o mês que vem. Um abraço a todos e, olha, muito obrigado pela manifestação de carinho, o abraço, tá? A Bernadette mandou-lhe uma mensagem aí, depois eu ler, eu preciso ir, né? Que ainda tem que bater ponto, tem que trabalhar ainda também. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Até semana. Valeu. Até o próximo encontro, né? Valeu. Então, até lá, então. Deus te abençoe, bom trabalho e, por favor, vá com calma, viu? Você está de moto, amigo, por favor. Viu? Relaxa, vá devagar aí nesse negócio. Deus te abençoe, meu irmão. Até lá, então. Abraço. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.